Oi, gente. Nós somos o Daniel, Douglas, Giovanna e Sofia e fazemos parte do grupo Pamacavá, que em Suruí Paiter significa Let's Go, ou melhor, o nosso Bora. Hoje vamos apresentar uma análise sobre como o futuro é frequentemente expresso pelo presente no português brasileiro oral. Nosso estudo investiga essa tendência analisando as alterações fonológicas, o paradigma verbal e a semântica dos verbos de futuro no discurso, além da relação desse fenômeno com a faixa etária dos falantes. Então, vamos acabar. Bora dar play e saber mais. Nosso objetivo foi analisar sincronicamente como o futuro é expresso no português brasileiro falado, comparando as formas de perífrase, como vou fazer, e presente com o valor de futuro, como faço amanhã, com formas sintéticas, como farei, e a perífrase com irei. Para isso, investigamos um contexto específico, o meio sonoro com baixo grau de monitoramento, ou seja, falas espontâneas e informais. Utilizamos o corpus Coling PB, que reúne entrevistas informais feitas com paraibanos em 2015. Além disso, consideramos idade como uma variável externa, separando os participantes em três grupos: adolescentes, de 14 a 17 anos, adultos, de 25 a 45 anos, e idosos com mais de 60 anos. Por fim, analisamos três variáveis internas: paradigma verbal, diferenciando verbos regulares e irregulares, quantidade de alterações fonológicas, ou seja, o número de mudanças na fonologia dos verbos quando comparamos suas formas no infinitivo e no presente, e a semântica verbal, observando se o verbo indica um estado, como ser, saber, ou uma atividade, como correr ou fazer. A nossa análise se baseia na sociolinguística variacionista, desenvolvida por William Labov. A hipótese central do nosso estudo foi construída a partir da pesquisa de Thomas, que em 1969 já afirmava que a sintaxe do português oral brasileiro indicava uma crescente preferência pelo futuro com a perífrase, ir mais infinitivo, do que o futuro sintético. Além disso, uma pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana nos ajudou a selecionar as nossas variáveis internas, a semântica verbal e o paradigma verbal com alteração fonológica, dentre vários outros elementos que eles trouxeram que poderiam influenciar a escolha entre diferentes formas de futuro. Com base na fundamentação teórica, estruturamos as perguntas que nos guiaram na pesquisa e formulamos algumas hipóteses. De acordo com a nossa experiência como falantes, formulamos nossa hipótese principal, que é de que o futuro na perífrase, ir presente mais infinitivo, e a forma verbal no presente apareceriam com muito mais frequência que construções com futuro sintético, como por exemplo, falarei e irei falar. Além disso, consideramos os verbos irregulares, que passam por maiores alterações fonológicas entre o infinitivo e o presente. Como esses verbos são muito frequentes na comunicação, os falantes aprendem suas formas no presente por repetição, e hipotetizamos que, por isso, essa forma apresentaria uma concentração maior de verbos irregulares. Outra hipótese é de que verbos estativos aparecem menos com a variante no presente. Isso ocorreria porque quando os verbos descrevem uma atividade ou ação, isso pode ser visto como algo já planejado ou antecipado, e o presente conseguiria transmitir essa ideia de forma completa. Já os verbos de estado aceitariam menos a forma no presente, já que essa estrutura e os marcadores que exige não transmitem adequadamente a ideia de algo duradouro ou existencial no futuro. Por fim, analisamos a influência da idade e acreditamos que a preferência pelo presente e pelo futuro em perífrase se manterá em todas as faixas etárias. Em relação à nossa metodologia, utilizamos como fonte o corpus linguístico da Paraíba, Coling-PB, o qual reúne na íntegra transcrições e áudios de entrevistas orais informais realizadas com falantes de diversas regiões da Paraíba, sendo a maioria do ano de 2015. Sempre que possível, priorizamos falantes da região de João Pessoa e suas proximidades, nos limitando à zona urbana. Inicialmente, organizamos todas as ocorrências de futuro do presente em uma única tabela, dividida em três grupos por faixa etária. Cada dado foi acompanhado do contexto em que foi utilizado, com o objetivo de esclarecer a presença ou não da noção de futuro nos casos em que essa não pudesse ser facilmente deduzida pela análise morfossintática. Essa possível confusão foi especialmente mais frequente com o emprego do presente, sem que houvesse um marcador temporal explícito. Em seguida, tendo organizado o conjunto quantitativo dos dados em tabelas e gráficos, realizamos uma análise qualitativa a respeito do que poderiam indicar a partir da nossa interpretação. Mesclamos, assim, as duas abordagens em uma análise quali-quantitativa, nos orientando por questões como a semântica do verbo pode estar influenciando a escolha de expressar o futuro de tal ou qual forma, e o número de alterações fonológicas. Essas influências se mantêm uniformes em função da idade? Observamos que não houve o uso do futuro sintético,
As formas de futuro aparecem apenas como presente ou perífrase, ir mais infinitivo. Curiosamente, o grupo mais velho, grupo 3, apresentou mais ocorrências de presente, 9 no total, do que os grupos mais jovens, grupo 1 com 5 e 2 com 6. Em geral, 54% dos verbos eram irregulares, mas dentro do presente, esse número sobe para 65%. Quanto à semântica, 27,3% dos verbos eram de estado, no total. Porém, apenas no presente, esse percentual foi menor, sendo de 15%. Por fim, em relação aos marcadores, 45% das ocorrências de presente foram usadas sem nenhum marcador, variando entre 20% no grupo 1, 66% no grupo 2 e 55% no grupo 3. Já o uso de perífrase com marcador foi mais frequente no grupo 1, com 31%, seguido pelo 2, com 22%, e grupo 3, com 17%, com 24,6% no total. Nossa primeira hipótese foi totalmente confirmada. Das 150 ocorrências analisadas, nenhuma apresentou futuro sintético. Isso reforça a preferência pelo uso de perífrases ou de presente para expressar o futuro no português brasileiro. As outras hipóteses também se comprovaram. Verbos irregulares apareceram com mais frequência no presente, indicando a influência do paradigma verbal das alterações fonológicas. Além disso, verbos estativos foram menos usados no presente quando havia marcadores temporais, sugerindo uma adaptação na forma de expressar estados no tempo. Reconhecemos, porém, algumas limitações. Os dados analisados são de apenas de um estado, de 2015. Como próximos passos, pretendemos expandir a pesquisa para outras regiões e períodos, buscando um panorama mais amplo. Aqui está a nossa bibliografia. Chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigado por assistir. Pamacauá.